Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nona aula de Tribal Artistic Dance Online. Bom, pessoal, eu tive alguns problemas aí com relação a direitos autorais, ok? Eu tive a ilustre ideia de colocar música, certo? No último vídeo aula, então, portanto, vocês não vão conseguir ter acesso ao vídeo aula pelo celular por conta dessa questão da música, ok? E eu infelizmente não tenho essa jogada de tempo para fazer edições novas para poder jogar no YouTube, e eu já costumo jogar no YouTube e depois já apago o arquivo para não ficar ocupando memória no computador. Então eu vou fazer aqui um resumo do que foi falado na aula anterior, mas vocês podem ter acesso sim, só que pelo computador. Pelo celular já não tem essa possibilidade, ele fica bloqueado por conta de diversas questões aí do próprio YouTube, tá certo? Então, o que foi dito na aula passada foi voltado mais para a expressividade, por conta aí de uma necessidade dos participantes do grupo, de entender um pouco sobre a expressividade. Então, na Expressive, nós temos alguns fatores importantes a serem seguidos para você ter uma boa performance. A primeira coisa delas é confiança. Confiar em você é a questão mais importante na dança. Você precisa confiar em você. Não é aquele negócio de falar, eu sou o máximo, de falar, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu tô fazendo certo. Não é isso. É uma questão de confiança, de que você está elaborando os passos, que você está no palco, uma questão de presença de palco, é uma questão de aqui e agora confiar em você, certo? Não é se julgar, não é se subjugar, não é se pensar, é ser, ok? Existe mais ou menos aquela questão do você pensa que você é enquanto você é alguma coisa. Existe uma diferença, é uma filosofia de vida, é igual você ouvir aquela questão do conhecer a porta, certo? E atravessá-la. São duas coisas diferentes. Então essa filosofia de vida, ela é aplicável sim para a expressiva e para a dança. Então você precisa realmente sentir de verdade e confiar no seu sentido, certo? Confiar que você está ali presente. Confiar que você existe, ok? Então aí uma questão mais filosófica. O outro ponto é a entrega. A entrega ao seu sentimento, ela pode ocorrer de uma maneira mais completa, ok? A partir de um certo momento em que você vem treinando uma certa cadência de movimentos, a entrega ao seu sentimento é inevitável, imprescindível, necessária, importante para a movimentação ocorrer, certo? Porque sem o sentimento, sem essa entrega, essa possibilidade de você se entregar ao sentido em si, nós não temos a expressividade, certo? Então é necessário ter algum tipo de sentido que você possa aí se concentrar, confiar nesse sentido e em expressar, ok? Então assim, mas eu tenho medo. O medo é uma porcaria, né? O medo corta 90% aí da sua expressividade. Então você precisa tirar o foco, é uma jogada de focos que você precisa estar atento, certo? Então, mas eu tenho medo de me expressar e sair uma porcaria, de pagar mico, tal. Essas coisas são normais. Mas você precisa escolher o que você quer expressar. Você quer expressar o seu medo ou o sentimento sobre o que você está vivendo nesse momento. Então, esse é um link que eu estou fazendo de resumo com a aula passada sobre a expressividade. A parte prática, nós vamos tentar aí elaborar desta maneira agora, certo? Neste vídeo. Eu gostaria de ter aí um pouco de tempo para poder elaborar um vídeo mais complexo, mas vai ter que ser na minha sala mesmo.
Então, por conta das chuvas, não dá para ser lá no meu espaço de filmagens, na minha varanda. E também eu até poderia fazer na academia. Porém, o que acontece é que quanto mais eu demorar para fazer essa filmagem, mais vai demorar para eu jogar no YouTube e pode ser que acabe o mês e eu não tenha feito ainda, porque a partir de amanhã já entro com outros focos. Então o foco da Tribal Artistic Dance é de segunda e de sexta-feira. Então, nesse caso, vídeos na segunda-feira e demais informações na sexta-feira. Então eu preciso organizar dessa forma porque é bem corrido. Você dá conta de várias coisas, é uma questão que você precisa saber organizar, senão dá bagunça. Bom, então nós vamos fazer a primeira coisa, a primeira parte do vídeo. Nós vamos fazer 2 vídeos, eu preferi fazer dessa forma. Vou fazer o vídeo de aula 9 da Expressive e aula 10 da Livre, ok? Para facilitar aí a visualização de vocês, para não ficar um vídeo muito pesado, ok? Então, na expressividade, nós temos as necessidades de saber para onde nós devemos nos deslocar. Quando eu falo explore os movimentos, sinta a cadência dos seus movimentos, é uma questão de saber se movimentar nos planos básicos, ok? Nos planos básicos, nas possibilidades de movimentações que você tem e de colocar a sua expressão nisso. E de onde é que pode partir essa expressão? Quando você sente uma emoção, ela parte de dentro, ela parte das vísceras, ok? E sai para o nosso corpo. Então a maioria das pessoas, elas têm o costume de sentir alguma coisa lá dentro, lá dentro, bem morno, bem lafo. Mas, por exemplo, quando você se revolta com alguma coisa, revolta é o melhor exemplo nesse momento. Quando você tem raiva, quando você tem vontade de bater, quando você tem vontade de xingar, todo o seu corpo se contrai, certo? E aí há uma explosão. E nesse momento você xinga. E quais são as movimentações que você realiza quando você está com revolta? Assim, assim. Então é mais ou menos nessa vibe que você vai pegar aí a sua expressão, certo? Então, quando você sente alguma coisa com relação a uma situação de vida que você passa, você sente com as suas vísceras, você sente com o seu corpo. E isso é muito, muito necessário de ser utilizado na dança, certo? É uma coisa básica que eu não tinha pego ainda a necessidade, porque eu acreditava que fosse comum para todo mundo, que fosse uma coisa básica que todo mundo entendesse. Mas é isso. Simplesmente você sente com as suas vísceras a necessidade de expor aquilo que você está sentindo com as suas vísceras. Então, o movimento acaba acontecendo mesmo. Se a gente não tem noção de espaço, de peso, de tempo, que são os fatores de movimento de Laban, que são explicáveis e explicados mais na parte estética, se a gente não tem essa noção, a gente começa a explorar as nossas possibilidades de movimento diante do sentimento que a gente tem, certo? Então, fica claro isso que eu tô falando para vocês? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, por favor, retire a dúvida sua comigo, seja ela qual for. Não tem problema de ter dúvidas, não há problemas de não se entender alguma coisa que eu esteja falando aqui. É necessário que a gente possa sempre ter um meio de comunicação para que eu possa tirar as suas dúvidas de uma maneira mais clara, ok? Eu posso explicar de uma maneira que não seja clara para você. Pode ser claro para outra pessoa, mas para você não. Então é necessário que você retire as suas dúvidas comigo, tudo bem? Então a expressividade tem esse potencial de expressar algo que está dentro de você de uma maneira visceral, corpórea, ok? Então a mente liga ao nosso corpo por meio da dança. Nós vamos expressando algo que é
nosso. Então, é aí que entra a Tribal Artistic Dance, o estilo expressivo na Tribal Artistic Dance, que é um diferencial de algumas danças. Porque você vai expressar o que você sente, não é nada que é imposto de fora, certo? Me faça agora uma cara de choro, me faça agora dê risada. Como que é você melancólico? Como que é você com raiva? Como que é você, entendeu? Você não vai interpretar algo que é imposto por outras pessoas. Você vai expressar o que você realmente sente, entendeu? Então este é o diferencial na Tribal Artistic Dance estilo expressivo. Por isso que eu falei em um dos meus vídeos, que eu falei assim, sim, então quer dizer que aquelas danças emocionantes ou aquela cara de choro que você fazia assim, são todas partes do nosso dia a dia e todas partes do meu dia a dia, das coisas que eu vivi, são histórias que eu estou contando, das coisas que eu passei, que eu tive que enfrentar e fica estampado na minha dança, certo? Então vai ter momentos que eu estou mais revoltada, que eu estou mais brava, que eu estou mais feliz, que eu estou mais tranquila. Tudo faz parte da minha história, da minha vida que eu conto por meio da dança, certo? Que é chamado de expressividade. Então, no caso da expressão corporal, tirando a parte da mente, ela começa a se tornar um hábito conforme você vai realizando os treinos e conforme o tempo de treinamento que você tem, ela vai se tornando um hábito e vai ficando automatizado, certo? Então, assim como os movimentos no ramo da estética, do estilo estética, nós temos umas movimentações que podem ser automatizadas, ok? Pelo nosso sistema nervoso central. Ele simplesmente grava aquelas informações e você reproduz, reproduz, reproduz. Só que o ideal não é isso, o ideal é que você se foque junto com o seu potencial mental, dentro do seu sentimento, do que você sente, do que você vive na sua vida e conte com o seu corpo a história da sua vida. E isso se transforma numa grande gama de arte, ok? Então, assim, quando eu criei a Tribal Artistic Dance, eu tive uma série de possibilidades de criação, porque nós, como seres humanos, nós temos uma gama muito grande de criações. E acredito que nós todos temos essa possibilidade de expor isso, porque ao invés de ser uma coisa tola, uma coisa inútil, uma coisa, um sofrimento que acaba ficando só para nós, como história, ela pode ser transformada em arte, certo? Assim como um escritor escreve um livro, assim como alguém compõe uma música, nós compomos movimentos, certo? Então, nós como seres humanos, nós temos essas possibilidades de transcender histórias aí que são muito fortes para nós. E a maneira de se expressar é se concentrando nas suas vísceras. Essa é a parte 1 aqui, teórica da Expressive, mais uma vez, dando aí uma ênfase para a aula anterior, lembrando que é importante que você acompanhe a aula anterior para a gente ter uma noção. Agora eu vou pedir para que você fique antenado, nós vamos ter mais ou menos uma visão prática de como que é representar algo pelas vísceras, do que eu penso. Agora o ideal é que você pratique na sua casa da mesma maneira, mas da sua maneira também, certo? Então, entenda isso que eu faço como um exemplo, não somente como algo para ser reproduzido. Você precisa explorar as suas possibilidades de movimento e na nossa segunda parte aqui deste vídeo eu vou explicar como que funciona isso. Bom, galera, nós não temos muito tempo, a bateria vai acabar e logo nós vamos retomar a nossa aula. Como que é expressar algo das vísceras? É algo que você mesmo vai colocar em prática na sua casa. Certo? Então, é algo que você precisa sentir. Mas o primeiro exercício é: comece contraindo todos os seus músculos. Sinta todo o seu corpo, todo, contraia tudo, estenda, relaxe. Solte o seu corpo, relaxe. Ok? É importante que você passe a sentir todo o seu corpo e contraia ao máximo a sua musculatura.
importante, é necessário que você esteja aquecido, de maneira a ser esse aquecimento pular no mesmo lugar, ok? 5 minutos pulando no mesmo lugar, 3 minutos pulando no mesmo lugar, já é o suficiente para aquecer a sua musculatura, certo? Alongue todos os membros por pelo menos 15 segundos, cada membro, ok? Do seu corpo. E a coluna. Esse é um alongamento bem básico, 15 segundos para cada membro, ok? Eu já estou aquecido. Então, quando você começa a contrair toda a sua musculatura, você sente toda a sua musculatura do seu corpo, inclusive abdômen, glúteos, pernas, quadríceps, panturrilha, então braço. Dessa maneira você contrai toda a sua musculatura do corpo em todos os níveis, em todos os músculos. Tenta movimentações diferentes para que você possa sentir cada parte do seu corpo, ok? Desde as mãos até os pés. Faça flexão, dorsiflexão, enfim, faça todos os movimentos que são anatomicamente corretos para a sua contração. Como que é anatomicamente correto? Então, basicamente, nós temos uma postura anatômica, certo? E a partir disso, movimentos como agachar, ficar na postura anatômica, nós rotacionarmos para as laterais, enfim, fazer movimentos que vocês já conhecem no seu dia a dia, contraindo a sua musculatura. Atenção, cuidado com cãibras, ok? Então, sempre com cuidado, você precisa conhecer essa parte da contração e do relaxamento muscular, certo? A partir de então, nós começamos a nos concentrar nos sentimentos e nas emoções que normalmente são sentidas entre a área do coração e do plexo, ok? Então, entre a nossa parte torácica, nós temos um bolo de sentimentos que são descritos e sentidos por você, certo? E como que é a amplitude desse sentimento? Expresse esse sentimento. Então, o sentimento de potência, de contração. Quando você expressa um sentimento de potência, contração, com a contração, nós temos a contração do nosso corpo, certo? Uma contração e um relaxamento. Então, pela lógica, o que seria mais fácil de expressar um sentimento de tranquilidade, de emoção que seja mais sutil, mais leve. Então, um pouco mais de leveza, sem muita contração. Relaxamento. Expresse o relaxamento por meio dessa movimentação, ok? Eu quero um sentido de força. Contrai. Um sentido mais leve, relaxa. E a respiração trabalhada lá naquela aula que eu já passei para vocês sobre ritmo, também se liga aí, que é muito importante de se colocar em prática. Então, nesse quesito de expressão, onde eu quero expulsar alguma coisa, ou então impactar, ou então trazer concentração junto com o movimento de potência, então é como falar com o corpo. Ok? Então entenda que é necessário todo um trabalho de concentração dentro de você mesmo com um link da mente para juntar aí corpo, mente e alma, ok? Esse é um trabalho completo de composição corporal, mental e sentimental também com os desígnios aí da alma, certo? Então, no âmbito mais você mesmo, o ideal é que você possa explorar as movimentações de acordo com seus próprios sentimentos. E é o que nós vamos falar aí na aula 3, na parte 3, perdão. Bem, vocês acabaram de assistir um pouco do que seria a prática da expressividade, o que seria um treino de expressividade. Então, de uma forma visceral, você coloca de dentro para fora realmente as suas emoções. Então, o que você sente
de contração muscular interior ou de algum redemoinho de sentimentos, você expõe para suas vias vias aferentes e eferentes do organismo, certo? Então, nesse caso, você transpõe o que está dentro do seu organismo, dentro das suas entranhas, para suas mãos, para os seus pés, para o seu corpo, para o seu tronco, certo? E vai expandindo essa maneira, esse sentido, colocando para fora, expressando, certo? Então é um trabalho assim um pouco complexo, sim. E, inclusive eu acabei de esquecer o que nós íamos ver nessa parte 3 do vídeo e vou ter que ver novamente para então entrar na quarta parte. É uma coisa complexa, sim, de certa maneira, explicando aqui, realmente é uma coisa complexa. Tem técnicas, precisa de um aprofundamento para quem não tem esse conhecimento. Então, realmente é uma questão visceral, isso é comprovado, é estudado por autores, por pessoas renomadas na parte da dança, certo? Não sou eu só que estou falando, mas eu conheço o caminho. E então eu posso explicar para vocês como é que funciona. Então, quando você sente algo, é de dentro. E daí fica uma questão mais verdadeira, sua. Uma questão mais fácil de ser exposta quando é de você. Então, quando é da gente, a gente consegue expor com excelência um sentimento que é nosso, certo? Com mais excelência do que quando é imposto. De outras pessoas. Uma outra forma também de se treinar é tentar verificar você com o espelho quais são as diferentes formas que nós temos quando nós estamos em diferentes aspectos. Então, por exemplo, Loreta, como que é você pé da vida? Eu, pé da vida, sou assim. Sou cara amarrada, sou muito concentrada a ponto de bora, entendeu? Vamos resolver essa parada. Então comigo é mais ou menos assim. Então eu exatamente sou dessa forma. Então quando você começa a colocar em prática essa questão de expor, essa questão, nossa, redundante, né? Isso de você se conhecer, certo? Como que é você bravo? Então, quando eu tô muito brava, eu sei da minha postura física e de como que eu expresso isso. Como que sou eu feliz? A postura é completamente diferente. Então, há uma questão mais leve, uma jogada aí de postura, de expressão facial, de expressão corporal, ok? Ombro lá para trás, peito para frente, costas alinhadas, tudo isso. Quando eu já tô bravo, já começa entendeu? Postura de vamos brigar, quase isso. Então existem várias maneiras de você se conhecer. Basta você colocar um espelho ou então entrar na frente de um espelho mesmo para ver como que é o seu mecanismo, já vai se notando como que você é. É uma questão de autoconhecimento, porque a gente nunca se mantém na mesma coisa. Nós sempre temos diversos tipos de emoções e isso é legal de conhecer. Então, também vale como um exercício, até mesmo para dança educativa, é dessa forma que funciona, mais ou menos, onde você precisa se estabilizar e tentar colocar o seu jeito do que você acha que se sentir atrasado. Tô atrasada. Então a sua expressão corporal muda, a sua expressão facial consequentemente, e sempre de acordo com o que você está pensando ou de acordo com o seu sentimento. Então esses dois se linkam, sentimento e pensamento se linkam, que fazem parte da mente, e sentimento já vem mais para a víscera, ok? Bom, galera, de expressive por hoje é só. Foi bastante tenso aí, bastante complexa a aula,
certo? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E essa era que ia ficar para a parte 4, que era com relação à dança educativa, que são as emoções que a gente expressa e que eu vou dar mais dicas aí numa próxima, que eu não sei quando que vai ser, ok? Bom, a previsão próxima de aula é agora a livre, né? Já vou lançar o vídeo hoje. Logo depois desse, eu espero que não esteja tão pesado esse vídeo, gente, porque eu perco a noção mesmo. Depender de mim, eu fico trabalhando nessas coisas o dia inteiro, eu nem vejo a hora passar. É muita coisa que eu conheço, tem muita coisa que eu sei que eu preciso conhecer, estudar e praticar, mas por mim eu fico o dia inteiro nisso e é o que eu gosto de fazer. Personal, dança, essas coisas todas eu gosto muito de trabalhar e trocar as informações para mim é muito importante. Então, a mesma coisa, se você tiver dúvidas, por favor, o e-mail é tribal.artistic.dance@gmail.com. Prefiro que você me envie e-mail para este endereço, porque eu vou ter um momento especial para lidar com esse tipo de assunto com a Tribal Artistic Dance no momento certo, vou poder parar para analisar certinho, ok? Nos outros e-mails eu tenho outros focos para serem tratados, tudo bem? Então, para quem vai ver o próximo vídeo, até a próxima e uma boa noite. E para quem vai ver o vídeo já da livre, até daqui a pouco.